boa tarde para você. O Boletim Legislativo está começando nesta terça-feira, hoje é dia 23 de maio. Aqui você sabe, você acompanha as notícias da Câmara Municipal e também da nossa cidade. E hoje tem informação importante, viu, pessoal? Principalmente para você que depende do transporte público aqui na cidade. Seja você muito bem-vindo. E lembrando, durante todo este mês, a campanha Maio Amarelo conscientiza a população sobre a prevenção de acidentes de trânsito e por isso estamos exibindo aqui no boletim uma série de reportagens sobre o tema. Aqui em São José são mais de 100 ações da Prefeitura para chamar a atenção sobre a segurança no trânsito. Na reportagem de hoje, o assunto é legislação, que muitas vezes não é levada a sério pelos motoristas. Mesmo com leis claras, multas e outras penalidades, muitos ainda insistem em descumprir as regras. Um segundo de distração que pode custar caro. Mesmo enquanto o semáforo está fechado, o uso do celular ao volante representa um risco para todos. É um absurdo, né? Às vezes um pequeno vacilo pode causar uma grande tragédia, né? O pessoal comete fácil usando o celular. A gente está no trânsito, aí tem aqueles que ficam o tempo todo no celular, né? Que é muito perigoso realmente. A lei que proíbe o uso do celular ao volante já é antiga. Faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, instituído em 1997. Mesmo assim, o número de autuações não para de crescer. Um levantamento do Detran mostra que multas desse tipo cresceram 160% só no primeiro semestre de 2022. Foram 140 mil infrações, em comparação com 53 mil no mesmo período do ano anterior. E essa é somente uma das leis de trânsito desrespeitadas com frequência por motoristas. Nosso município, o cinto de segurança. Todo cidadão, todo motorista, vamos dizer assim, sabe que é obrigado a usar o cinto há muitos anos aqui no nosso país. Ainda temos uma grande parcela de autuações pela falta de utilização do cinto aqui no município. Igualmente, a gente pode falar isso para o celular. O uso do celular também é um número considerável aqui também. Não é o maior, mas é também bastante considerável. É um ponto que distrai muito a atenção do motorista. E é interessante nesse tipo de infração que ela, vamos falar assim, que ela tem 3 tipos de infração numa só, que é segurar, manusear e falar. São ações, né, condutas que o motorista tem e quando ele identifica essa conduta, ele autua conforme o que está acontecendo. Aqui em São José, leis municipais também são muitas vezes esquecidas ou ignoradas pelos motoristas. Hoje, segundo o diretor operacional de Tráfego e Transporte, o município tem registrado altos índices de infrações no corredor viário da linha verde. São carros que se arriscam no corredor exclusivo para os VLPs. Infelizmente, alguns motoristas acabam utilizando a linha verde, que é um corredor exclusivo. Então, o corredor é todo identificado, ele é monitorado pelas câmeras do CSI e os motoristas, infelizmente, acabam se utilizando do corredor como se fosse via pública. Então, aí mostra um pouco assim, a falta de comprometimento de algum cidadão em respeitar as leis de trânsito. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta que imprudência e desatenção são os fatores que levam mais riscos para a estrada. Das 10 principais causas dos acidentes, 9 envolvem falha humana. No ranking do perigo, aparece em primeiro lugar a reação tardia do condutor. A lista também inclui velocidade incompatível e consumo de álcool. O head de mobilidade do Observatório Nacional de Segurança Viária explica que diversas melhorias no trânsito podem ser pensadas a partir da análise das ocorrências. A gente precisa de uma mudança estrutural, uma mudança cultural maior no Brasil. E é claro que a fiscalização deve continuar, deve até ser, digamos, aumentada, mas se isso não for feito em conjunto, com medidas de educação para o trânsito e maior engajamento da população, para entender que esses fatores estão agravando muito a situação no trânsito, eu acredito que a situação não vai melhorar. Nem pensando no bolso e com penalidades, motoristas têm evitado infrações. Exceder o limite de velocidade, por exemplo, é uma infração média. Multa de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na carteira. Isso no caso de velocidade 20% acima do permitido. Quando passa dos 50%, a infração é gravíssima, com multa de R$ 880,41 e perda de 7 pontos na CNH.
Entre as infrações mais comuns tem ainda o desrespeito à faixa de pedestre, também infração gravíssima. São 7 pontos na CNH e multa de R$ 191,54. E a falta do uso do cinto de segurança é considerada um delito grave. A multa é de R$ 195,23 com 5 pontos na carteira. Para garantir o cumprimento da lei, um trabalho educativo de conscientização é defendido pela Câmara. Para os parlamentares, também é preciso que haja fiscalização para um trânsito mais seguro nas ruas da cidade. Leis são criadas de acordo com a demanda em cada setor, em cada segmento. A gente falando de trânsito, elas são criadas para você ter regras, né? Para cada um respeitar o outro, saber que tem que ser feito assim, que se você infringir essas regras, você é punido através de multas, né? Que ela pelo menos direciona, é uma forma educacional das pessoas aprenderem a se portar no trânsito, né? Então as leis têm que ser seguidas, leis federais, leis estaduais, leis municipais, que a cada cidade também ela tem a sua lei que ajuda, né? Você sabe que a federal ela que rege tudo, mas a municipal tem a sua especificidade em cada local. Ainda segundo os vereadores, a necessidade de campanhas com pedestres e motoristas, a exemplo do Maio Amarelo, também é fundamental para garantir a preservação da vida. É um mês de conscientização, um mês que traz a educação, né, do motorista, a conscientização de nós, a gente como motorista, ciclista, pedestre, né, a gente entender, participar, estar na regra, atender às leis, poder estar olhando pelo próximo, né? A gente sempre fala que nós que estamos em todo o sistema de mobilidade, a gente sempre tem que ter a educação e a conscientização de olhar pelo próximo, não só a nós, né? Isso é a maior conscientização que a gente tem dentro do trânsito. Respeito. Agora no Boletim Legislativo o assunto é emprego. Confira as vagas que estão disponíveis no pátio de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para agente de asseio e conservação, ajudante de instalação, almoxarife, atendente de lanchonete, atendente de restaurante, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar mecânico, caldeireiro montador, corretor de imóveis, diarista, eletricista, empacotador, empregada doméstica, encarregado de obras, líder operacional pleno, mecânico de motor a diesel, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, pedreiro, professor e instrutor de artesanato, representante comercial autônomo, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de almoxarife, assistente fiscal e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos voltar a falar sobre mobilidade urbana. Você sabia que em São José tem aplicativos que ajudam os passageiros no transporte público? É isso mesmo, pessoal. São 2 plataformas para smartphone credenciadas pela Prefeitura que fornecem informações em tempo real para as pessoas que aguardam no ponto de ônibus. Conheça a partir de agora mais sobre essa tecnologia e como ela contribui para a vida da população que depende do transporte público. A longa espera no ponto de ônibus persiste até hoje. Para não perder a hora, é melhor chegar mais cedo. Quem depende do transporte coletivo já se acostumou a essa rotina. Eu faço fisioterapia e eu pego Oriente. Era para ter passado aqui 10h30, até agora nada. Estou esperando. Eu pego 4, 6 ônibus por dia. Sai bastante tempo antes para poder dar tempo. A espera é bastante, é muito grande. Mas um novo recurso disponível para os moradores promete ser uma solução para esse problema. São José já tem à disposição aplicativos que mostram a hora em que cada ônibus vai passar. Com eles, dá para saber a localização dos veículos em tempo real. A gente fez esse credenciamento dessas plataformas, né, para que ela pudesse, de forma transparente, ter acesso a esses dados da Prefeitura, os dados que estão dentro dos ônibus, né, os GPS dentro de 100% da nossa frota, né,
para que ela pudesse saber exatamente o horário que o ônibus vai chegar. Então ela abre esse aplicativo, ela pode colocar o local de interesse que ela quer ir, ou ela pode procurar pela linha, e o próprio aplicativo já vai informar em quanto tempo, em tempo real, o ônibus estará chegando no ponto de ônibus. São 2 aplicativos que oferecem o serviço, todos gratuitos, o Citamob e o Movit, disponíveis para Android e iOS. Eles têm acesso ao GPS dos ônibus que estão circulando e colocam essas informações a serviço dos joseenses. Como lembra o Bruno, que representa uma das empresas que criaram as plataformas, os dados ajudam os moradores a organizar melhor a rotina, para não perder o ônibus. Quando tiver verdinho, ele vai estar sinalizando que está em tempo real. Quando tiver laranja, quer dizer que o GPS do ônibus, daquela linha, daquele ônibus, parou de se comunicar com a gente há 5 minutos, e aí isso vem da garagem da empresa, vem também do link da prefeitura, e também tem o Wi-Fi com sinal cortado, quer dizer que a gente está recebendo o horário estático, não em tempo real. Então pode haver um atraso, mas a nossa operação aí em São José dos Campos, do ponto de vista da qualidade dos dados, está na nossa média de satisfação. Segundo a prefeitura, os aplicativos funcionam por toda a cidade. Hoje, são 101 linhas e mais de 2.400 pontos de ônibus, que devem ficar mais vazios, porque com o celular na mão, as pessoas já sabem que horas o ônibus vai chegar. Para o usuário conseguir se programar, para ele ter a certeza que ele vai chegar no ponto e que o ônibus vai passar naquele momento, né? E ele consegue ver exatamente dentro do aplicativo em quanto tempo o ônibus chega e qual o tempo que ele precisa se programar, saindo de onde ele está, aonde que tem os pontos de ônibus, né, disponíveis ali próximos, né, a ele. Os aplicativos também têm um papel importante na segurança. Ao saber o horário exato da chegada dos ônibus, ninguém vai precisar esperar muito tempo nos pontos, principalmente durante a noite. Em tempos que mulheres saem de madrugada, chegam também muito tarde da noite do trabalho, faculdade, escola, igreja, então, em vez de a mulher ficar ali num ponto de ônibus de madrugada suscetível à tentativa de qualquer crime, né, como infelizmente acontece no transporte público e nas grandes cidades, ela consegue minimamente, em vez de passar 20, 30 minutos no ponto de ônibus, ela sabendo pelo Citamob que vai passar em 5 minutos, 7 minutos, ela justamente já faz aquele percurso até o ponto de ônibus para assim evitar ficar exposta ali no ponto de ônibus ou no terminal ou qualquer outro ponto da cidade. E a mobilidade urbana é um tema acompanhado de perto pelos vereadores que cobram melhorias no serviço. Entre as prioridades levantadas na Câmara está a modernização das frotas e também dos recursos e serviços oferecidos, a exemplo dos aplicativos. Eu vejo que a tecnologia ela sempre é um meio positivo, né? Ela ajuda bastante a gente no dia a dia, em todas as situações. E sendo na questão da mobilidade, é algo realmente muito positivo, tá certo? Por quê? Você tem um aplicativo que consegue dar para você uma certa precisão, né, de quando que aquele veículo você espera quando ele passa. Além disso, os vereadores defendem que é preciso fiscalizar o funcionamento dessas novas ferramentas para garantir a qualidade no transporte público. Então esse aplicativo, se ele está falando, olha, tal momento o ônibus vai passar no seu ponto, ele vai te ajudar a ver se aquele veículo vai te servir ou não. Então, eu acho que ele pode auxiliar bastante, desde que ele seja realmente um aplicativo que esteja bem, vamos dizer, atualizado com a realidade daquela mobilidade. E já que o assunto é ônibus, agora a gente vai saber sobre a segunda etapa da linha verde de São José. Você sabe, né? É aquele corredor de VLPs, que são os veículos leves sob pneus, que são totalmente elétricos, que hoje atende a população da Zona Sul até a região da Rodoviária Nova. E quem vai trazer as informações para a gente sobre essa nova etapa é o repórter Marvin Pinho. Boa tarde para você, Marvin. Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente fala da execução, né, da segunda fase do projeto da linha verde. Essa tem um foco na zona leste da cidade, mas claro, acaba tendo um impacto no trânsito, na mobilidade urbana da cidade como um todo, né? Quem vai tirar nossas dúvidas é o Ronaldo Rodrigues da Cunha, que é o diretor de projetos aqui da Prefeitura. Primeiro, Ronaldo, boa tarde para você. Quando a gente fala dessa segunda fase, né, da linha verde, a gente está falando exatamente do que vai ser feito, qual o planejamento agora? Boa tarde. Essa segunda fase, a gente está
falando agora da rodoviária nova até o Parque Tecnológico. Então hoje, o que a gente tem de conceito da linha verde seria ela sair da Zona Sul, chegar ao centro e do centro chegar ao extremo da leste, que seria no Parque Tecnológico, que é uma outra área de desenvolvimento do município. Então a gente faz a conexão dessas duas áreas mais adensadas do município, sendo a sul e a leste, levando para uma das outras áreas de grande desejo de deslocamento, que é o centro da cidade. E hoje, falando da etapa atual, né, do status atual do projeto, está na fase do projeto executivo, é isso? Isso, a gente fez a licitação a gente, na verdade, desenvolveu com a equipe própria o desenvolvimento do projeto básico, o conceito funcional do deslocamento, integração com algumas regiões, alguns bairros que passam por esse traçado. A gente fez a licitação, teve uma empresa que já venceu, na verdade foi um consórcio que foi firmado entre duas empresas, já foi dado início, a ordem de serviço, e a gente já está trabalhando todo o mapeamento do local. Então seria toda a topografia, de fato, do trecho a ser implantado o projeto, sondagem do solo, desenvolvimento dos projetos executivos em termos de estrutura de obra de arte, que a gente está falando das pontes, viadutos, essas passagens sobre viário ou rio, né? No caso, a gente teria ali, já começa da rodoviária para a Via Cambuí. É uma grande obra de arte que precisa ser desenvolvida. Então, tudo isso daí a gente precisa ter todas as esferas, não somente desenvolvimento do projeto do traçado, como a gente costuma falar, que é o 2D, então seria visto em planta, mas sim do 3D, que seria o volumétrico. Então, saber da topografia que a gente tem no local, os vãos que precisam ser vencidos e trabalhar sempre com o nível correto do viário, de forma confortável para o deslocamento do transporte. Então a gente está trabalhando nessa etapa, a consolidação de todos esses funcionais, consolidação do traçado e integração com algumas regiões, sendo tudo viável. Nesse momento que a gente está desenvolvendo esses próximos 6 meses, então até o final do ano, a gente conclui o projeto executivo, faz a validação, conversa junto com os maiores impactados de bairros, enfim, que seria ali próximo Vista Verde, Vila Tatetuba, Tancredo, Pararangaba, até chegar no Parque Tecnológico. Então, nesses trechos a gente vai fazer uma apresentação desse projeto, e com o desenvolvimento do projeto executivo a gente também tem a noção do valor de fato a ser implantado nele, porque é com ele que a gente consegue ver as obras mais caras, que seriam as obras de arte, a ponte, e também a questão de licenciamento ambiental, o impacto que essa obra vai ter, todos os licenciamentos necessários. Então ele acontece nesse momento que a gente está hoje. Então isso a gente vai correr até o final do ano para depois sim ter uma validação da implantação dessa obra. Ponto interessante que você tocou, né? A Zona Leste ali tem vários locais, como o Parque Tecnológico, enfim, locais importantes para a cidade, mas também tem uma densidade residencial muito grande, né? Então, de alguma forma, a população vai participar também, vai ser ouvida. Sim, a gente já tem esse conceito de ter que validar essas integrações com as regiões, porque a gente tem um deslocamento de massa. Então seria o conceito da linha verde que foi feito na primeira fase, porém o diferencial da segunda fase que a gente está trabalhando ela como um conceito de anel viário. Então a gente está chamando como anel viário leste, ela foi licitada com esse nome, esse projeto executivo. Então eu atendo não somente o transporte público de massa, com a extensão da linha verde, outras linhas do transporte também vão poder circular, assim como os veículos individuais, a passeio, vans, enfim. E também a gente traz todo o sistema da mobilidade ativa, que seria o mesmo conceito que a gente adotou no primeiro trecho, que seria o sistema cicloviário, área de caminhada, uma calçada com conceito sustentável. Então todo esse primeiro modelo que a gente fez para a primeira fase, a gente leva para o segundo, mas a gente incorpora também o atendimento particular. Então quem mora hoje no Vista Verde, no Tatetuba, Parangaba, ele vai poder utilizar desse viário para poder chegar até o centro da cidade. Então ele não vai precisar utilizar do viário hoje que essa região leste fica hoje cortada pela Dutra. Então muitas das pessoas utilizam da Dutra. Então outro ponto importante dessa integração e desse desejo nosso de correr também com esse desenvolvimento e implantação dessa obra é porque a Dutra está fazendo o alargamento dela. Então está fazendo toda essa ampliação de capacidade de fluxo por parte da esfera federal e a gente, enquanto município, também está trabalhando o deslocamento e conforto de todo o deslocamento da cidade, sabendo que Zona Leste também está hoje, não somente já é bem adensada, mas ela está em constante crescimento. Então, o projeto pode trazer resultados, né, tanto para os veículos, de forma geral, digo veículos de passeio, quanto para o transporte coletivo, transporte de massa. Perfeito. Todos os projetos que a gente desenvolve na Secretaria, ele tem sempre esse olhar em investimento de recurso para que o transporte público seja o maior beneficiário. Nós temos também que o modo ativo possa ser incentivado, e o incentivo que a gente, enquanto poder público, faz é levar a infraestrutura. Também tem a questão dos veículos compartilhados, bicicleta.
para que o trânsito da cidade seja uma questão não só do poder público, mas também do usuário, que ele possa optar qual modo de transporte ele quer ir, seja do veículo individual, seja do transporte público, ou seja, a pé, de bicicleta, patinete. Então passa a ser uma escolha esse deslocar e integrar essas regiões, não ser uma coisa somente para o carro. Então sempre o olhar da Prefeitura é através do benefício direto do transporte público e também com incentivo dos modos ativos. E, Ronaldo, só para a gente fechar, que balanço que a gente pode fazer, né? Se tratando do começo aí da segunda fase, que balanço a gente pode fazer da primeira fase? A primeira fase foi bem positiva, toda essa infraestrutura que a gente fez do viário, o transporte de deslocamento da região sul ao trecho do centro, antes era feito em um percurso aproximado de 40 minutos, 45 minutos, hoje é feito em 15 minutos. Então agora a gente está trabalhando um novo modelo de transporte público, onde existe o desenho com a nova frota elétrica, essas coisas todas que estão sendo trabalhadas pela Prefeitura, para que a gente possa fazer a integração também com a linha verde. Então ela já faz parte de um desejo de um sistema, para ter essa integração entre eles, e com isso existe um fomento maior desse deslocamento, porque você começa a fazer o atendimento de regiões perimetrais, regionais ali de bairro, e você tem um grande deslocamento de massa, que seria o exemplo da linha verde. Pega a região sul, leva a região centro. Região centro, você leva a região leste. Então, todo esse projeto aí que a gente acaba desenvolvendo, que foi feito desse primeiro momento, ele já é bem satisfatório, está atendendo muito bem a população. A gente acabou fazendo até um atendimento com a linha, os ônibus do VLP, né? Ele atende agora além da linha verde. Então ele consegue sair da rota dele, fazer um atendimento em uma outra região, nos horários entre picos, nos horários onde há uma necessidade de um atendimento um pouco diferenciado. Então hoje o município já está trabalhando com a linha 100% operante. Ela tem a capacidade aí, estamos falando são 12 veículos com 168 lugares ali para que as pessoas possam fazer esse deslocamento. Então ela tem o potencial de atender até 22 mil usuários aí no dia. Então hoje ela está sendo bem confortável, todos os feedbacks que a gente tem por parte da população têm sido positivos e até estamos sendo cobrados para que saia logo a segunda fase, que a gente tenha mais veículos nesse mesmo conceito da linha verde. Perfeito, obrigado, Ronaldo. Então é isso, Sandra. A execução, né? Já os primeiros passos da execução da segunda etapa, né? Da segunda fase da linha verde. Nesse momento, a etapa de execução do projeto. Volto com você. Obrigada, viu, Marvin, pelas suas informações. Então, vamos aguardar essa novidade da segunda etapa da linha verde. E, claro, a gente te informa aqui no boletim, tá bom? E antes de acabar o jornal de hoje, tem a previsão do tempo. Confira as informações para esta terça e quarta-feira. Tarde de sol com algumas nuvens nesta terça-feira. Há pouca possibilidade de chuva. A máxima é de 26 graus e a mínima de 14. Para quarta-feira também não há expectativa de chuva. O sol deve aparecer entre nuvens que aumentam com o decorrer do dia. A máxima é de 26 graus e a mínima de 14. E terminou, pessoal, o boletim de hoje. Te agradeço pela companhia até aqui. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, que é TV Câmara São José dos Campos. Lembrando que também estamos no Instagram. Segue a gente lá, @TV Câmara SJC. E lá, você pode interagir, mandar uma sugestão e comentar sobre as nossas reportagens. Boa terça para você e olha, a seguir, fique com Estação Mercado e depois com o De Bem com você. Até mais, pessoal. Beijos. Tchau.